Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro no YouTube. Agora saindo de manhã, então um bom dia, bem bom dia pra vocês aí, vossas famílias. Godoy, manda um bom dia pra alegrar o coração de todo mundo, por favor. Bom dia para todos vocês que estão assistindo esse programa. Acho que eu falei bem alto, agora deve ter estourado os seus tímpanos aí, mas vamos lá. Agora que o Godoy estourou vocês, a gente vai começar falando sobre o Nubank, que pode... Eu não dou bom dia mais, só o Godoy que dá bom dia. Dá o seu bom dia, então. Bom dia, Luiz. Bom dia, Godoy. Bom dia. Luiz, dá um bom dia também? Bom dia. Então bora, bom dia a todos. E Nubank que pode mudar aí o seu nome. A gente está falando aí que o Banco Central está analisando criar uma regra para impedir que algumas fintechs que não têm característica de banco não possam utilizar o termo bank, porque absurdo. É Nubank. Ué, cara, desde quando agora você não pode botar o nome só porque você não é essa coisa? Agora médico vai ter que ter diploma para usar também? Não, acho absurdo isso aí. É foda. E inflação no Reino Unido aí que acelera mais do que esperado em janeiro e por outro lado a Nova Zelândia corta aí a taxa em 50 pontos bases. Isso movimenta toda a economia. Isso aí é para todo mundo que tá aí ansioso para saber como que tá a taxa de juros na Nova Zelândia. Você aí que acordou no meio da madrugada pensando como que tá a taxa de juros da Nova Zelândia, você será respondido aqui no programa. E falando nele, né, a PGR denuncia aí Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Vixe. Saiu uma pesquisa, viu? Isso é interessante. Saiu uma pesquisa já de Bolsonaro versus Lula, já mete uma denúncia aí e já se resolve. Interessante. É isso aí que dá voto. Isso que dá voto. Se o cara tá denunciado ali, já era. Os caras vai preso, os caras não vai preso. Ixi, isso aí ganha eleição com uma beleza. Vamos lá então. Começa com os índices. Vamos deixar a polêmica mais pro final. Isso, vamos lá. No final a gente vai dar opiniões polêmicas aqui. Vai ter quem? A gente vai falar sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre Arthur Duval, sobre Kim Kataguiri e também Deolane. Ou seja, vamos falar mal de todo mundo hoje. Isso. E bem de quem tem que falar mal também, como por exemplo Matheus Malheiros. Boa. Pode falar dos índices agora. O Ibovespa está aí operando em queda neste momento, né? Uma queda acentuada próxima de 1%, em torno de 0,92%. E quem está liderando os ganhos aí da sessão, né? Apesar de estar caindo o índice, a gente tem algumas ações como a Uzi Minas, que está subindo acima de 2%, e o dólar, que está voltando a subir aí a 0,4%, chegando a 5,71%. Nos Estados Unidos a gente teve uma leve alta, tanto no Dow Jones, índice das empresas da indústria dos Estados Unidos, e também de Nasdaq, que é índice das empresas principais de tecnologia. Vamos dar destaque para a Nikola, que teve suas ações despencando cerca de 54% após a empresa declarar falência. A empresa essa que também em 2023 teve problemas com incêndios, nos quais levaram também a empresa aí a interromper o seu fluxo de vendas temporariamente. Então, devido a isso, muito provavelmente que a empresa teve essa queda aí absurda. Empresa essa que, inclusive, fica a curiosidade, já chegou a valer 29 bilhões e hoje já caiu 97% nos últimos 12 meses. Oportunidade para comprar isso? Comprar na baixa e vender na alta. Principalmente na falência. Tá doido. Comprar bituca de cigarro. Aí, ó. E as bolsas na Ásia e no Pacífico não tiveram uma direção única. A gente teve a bolsa de Tóquio sofrendo bastante após o nosso querido Donald Trump anunciar mais tarifas, né? Dessa vez agora para os carros japoneses. E na China a gente teve uma alta aí puxada principalmente por empresas que são de semicondutores e de tecnologia. E na Europa a gente está vendo aí os índices das ações terem uma leve queda devido aí às negociações da União Europeia com o Donald Trump, Estados Unidos aí, para pararem com a guerra na Ucrânia, e também devido à inflação no Reino Unido que veio acima do esperado, assim como as ameaças de tarifas do Donald Trump novamente. E nas commodities a gente teve aí o minério de ferro ampliando a sua segunda alta seguida na sessão lá na Bolsa de Dalian. E o Bruno decidiu que ele não queria falar hoje sobre o petróleo, então a gente não tem informações sobre o petróleo nesse momento. Até porque petróleo nem é importante para a economia mundial, né? Eu acho uma besteira também. É uma commodity baratinho. Não faz muito sentido. Hoje em dia é carro elétrico. Exato. E por último aí, o Bitcoin, que segue lateralizado há mais de um mês, com uma queda de 10% nos últimos 30 dias. Então começamos agora as notícias internacionais com a empresa do Donald Trump lá, né, a Trump Media and Technology, que entra com um processo contra Alexandre de Moraes aí. Pois é, cara, mais uma vez aí, ó, parece que a gente fala a mesma notícia todo dia. Tá ficando difícil já, cara. Mas a empresa Trump, juntamente com a empresa Rumble, que saiu do Brasil em dezembro de 2023, estão processando aí o Alexandre de Moraes por motivos de que, segundo eles, está tentando censurar o pessoal aí, influenciadores e tudo mais. Então, empresas essas já saíram do Brasil e, inclusive,
vamos dar destaque aí para Alan dos Santos, que era um moço aí que fazia um noticiário, acho que o nome do noticiário dele é Terça Livre, que também teve pedido aí de prisão aqui no Brasil, e ele foi para os Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos, a gente pediu aqui do Brasil, o Alexandre de Moraes pediu a extradição do homem para prender ele aqui, e o Biden negou, falou que é liberdade de expressão, o que lá nos Estados Unidos não é crime, e está dentro da emenda constitucional, então pode falar o que quiser. Aqui no Brasil é crime agora. Caraca. Volta o Monark, de acordo com o José, Isso aqui, ó, aí, a opinião velho. do José. Chama. Fala o CPF, José. E a inflação no Reino Unido aí, pra você que não consegue viver sem saber a inflação do Reino Unido, Sim. ela acelera mais do que o esperado aí no mês de janeiro, trouxe pontos a mais. Por outro lado, quando a gente vai lá pra Nova Zelândia, no Pacífico, houve um corte na taxa de juros de 50 pontos base. Que notícia foda, mano. Foda pra caralho. Porra, Pô, vocês têm que saber disso aí, gente. Pelo amor de Deus. hoje tem comemoração. O profissional de investimentos ou a pessoa que investe, que não sabe como que tá a taxa de juros na Nova Zelândia, está completamente desinformado e descorrelacionado com a realidade. Exatamente. Então vamos lá. A inflação no Reino Unido, ela acelerou aí, atingindo a máxima dos últimos 10 meses, fechando em 3%, né? Pô, cara, ia ser bom se fosse aqui no Brasil, já esse 3% tava legal. Mas assim, cara, isso aí colocou aí em xeque a confiança de que o Banco da Inglaterra pode vir continuar cortando os juros, como fez no início do mês, cortando 0,25 ponto percentual. O que puxou essa inflação, inclusive, é muito parecido com o que puxou a inflação aqui no Brasil, que foram as tarifas aéreas e o aumento dos combustíveis, que são, obviamente, coisas que estão um peso maior nas inflações, na cesta de inflação de praticamente todos os países, né? Porque são coisas indispensáveis ali. A mesma coisa que a gente tem também, que foi os preços dos alimentos subindo, igualzinho aqui no Brasil também, que é uma grande preocupação, e além disso, a mensalidade de escolas particulares. Isso, principalmente, porque o ministro Keir Starmer, acho que é assim que se pronuncia, ele começou a cobrar ali impostos sobre o valor dessas mensalidades. Então isso já trouxe também um peso mais desse valor na inflação do Reino Unido. Outro ponto interessante, que agora a gente estava falando, que o Banco Central da Nova Zelândia ele cortou 50 pontos base no seu taxa de juros, principalmente porque a economia está estagnada, a gente tem desemprego em alta e a gente tem uma inflação em queda. Então, assim, ou seja, eles precisam começar a estimular essa economia. Novamente, uma das formas disso é que você, cortando as taxas de juros e estimulando o acesso ao crédito e outras coisas que podem gerar emprego novamente e a economia saia dessa estagnação. Porque o que a gente vê ali, principalmente pelo que foi divulgado ali pela Trading Economics, é que a economia da Nova Zelândia vai crescer em 2025 em torno de 0,6%, praticamente estagnada, e 0,5% em 2026. Ou seja, realmente eles estão enfrentando um problema sério, e para você fazer com que essa economia volte ali a desempenhar bem, realmente você vai ter que ter um dispêndio maior das empresas, do próprio governo, às vezes indutor em algum ponto estratégico ali que pode fazer uma virada de chave na economia. Então, todos esses aspectos que a gente vai ver o que pode acontecer nesse país tão importante para a dinâmica mundial como é a Nova Zelândia. Foda-se a Nova Zelândia, tem 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas tem o Estado de Goiás, pô. o Pacaembu ali. Exatamente. Mas aí eu tenho uma questão, né? Quando a gente vê uma economia tão sólida quanto a do Reino Unido, começando a fazer uma... Da meia São Paulo. Vamos falar de São Paulo, então, se é pra nós estar falando Nova Zelândia. Né? Então, a economia já do Reino Unido, que é porque a notícia do Reino Unido é boa. Nova Zelândia tem nada a ver, mas as pessoas colocam duas notícias assim. Quando a gente vê um possível corte de juros aí vindo por parte do Reino Unido, quando a gente tem uma aceleração do PIB e tudo mais, você acha que a gente começa a encaminhar para um corte de juros também nos Estados Unidos, que pode ajudar com corte de juros no Brasil? Você acha que é um movimento global ou não? Você acha que é muito isolado, só envolve a Nova Zelândia e outros países começando? Cara, acho que depende, cada caso vai ser um caso, principalmente porque a gente tem que ver como que está sendo a pressão inflacionária em cada um desses países. Obviamente, a dinâmica de juros ela é muito importante, principalmente para economias em que pode haver uma fuga de capital. Porque, por exemplo, os Estados Unidos são a referência do mundo, né? Então a Fed Rate ela é a referência do mundo, e a partir do momento que eles começam a flexibilizar mais os cortes dessas taxas de juros, outros países começam a fazer esses cortes ou têm mais liberdade para cortar também. Porque tem uma coisa que é chamada de prêmio, né? O prêmio por risco entre países. Então, por exemplo, eu não vou começar a arriscar demais o meu capital para investir no Brasil e em outros países que são emergentes ou mais arriscados, se eu já tenho os Estados Unidos ali pagando 4,25%, 4,5%, 5% igual a gente estava pagando agora. Então, você tem uma estabilidade de rentabilidade nesses títulos, que é o que atrai esse fluxo estrangeiro de capital e, ao mesmo tempo,
faz com que esses outros países não consigam cortar as taxas de juros, não só por pressões inflacionárias lá dentro, mas também para que não haja um fluxo estrangeiro de capital que desvalorize a moeda local. Então é bem importante isso. Posso dar uma definição para uma criança entender o que é um prêmio? Boa. Autorizado, José? Tá autorizado. Então, maravilha. Imagina que é o seguinte, um agiota, ele poderia muito bem investir na Selic e ganhar 13,25% do valor que ele tem em capital ali. Só que quando um agiota vai lá e empresta o dinheiro para alguém e essa pessoa não paga, significa que o prêmio que faz com que o agiota quebre a perna da pessoa é justamente o fato de que, pô, eu poderia ter colocado na Selic, mas eu emprestei para você não me pagou, quebrei sua perna. Então, o prêmio é esse a mais por não ter colocado em outra economia. É por isso que a taxa de juros cobrada pela Selic é 13%, no caso que é um da prêmio referência, alto. que é o prêmio, seria 13% ao ano, e o agiota cobra 550%. Né? É um bom prêmio. É um bom prêmio. É um bom prêmio, cara. Entendeu? É o risco Da que mesma você não forma, pagar. nessa escala, quando a gente vê os Estados Unidos ali com 4,25% a 50% na taxa de juros, o Brasil cobrando 13,25%, tentando subir até para 14,15%, quem sabe as projeções. Ou seja, a gente é um bom agiota também, se a gente parar para pensar nesse arquétipo. Por isso que o povo sempre deu esse apelido do Brasil como paraíso dos rentistas, porque aqui é muito difícil você conseguir prosperar um negócio ou prosperar qualquer tipo de outra fonte ali de geração de prosperidade, sendo que a gente já tem um título público pagando 13%, 14%. Por que você vai correr risco? Falou Abrir mesmo, um negócio? agora o Godoy é louco, todo mundo quer falar isso aí. Então, Sou fã. Vamos falar, o que acontece? Você que acabou de pisar aqui, você não sabe soco matinal, não sabe de economia, não sabe nada, entende o negócio. Taxa Selic, taxa de juros. Taxa de juros é um prêmio que o governo paga para você emprestar o dinheiro para ele. Quanto maior o prêmio, mais instável é o governo. E aí quando a gente olha, o governo Lula, ele tá com uma taxa extremamente alta de Selic, ou seja, quem tem dinheiro tá ganhando a 13% ao ano e empurrando uma inflação alta em quem não tem dinheiro. Então é isso. É um Robin Hood às avessas ou uma esquizofrenia robinhoodiana. E agora vamos para as notícias nacionais pra gente não entrar em polêmica, porque esse programa não é um programa de polêmica. Antes dessa polêmica aí, vamos deixar aqui uma curiosidade aí, aproveitar. Que a empresa da Monark, empresa de bicicleta, prefiro fechar capital e colocar todo o dinheiro deles dentro da Selic do que produzir bicicleta. Por Porque quê? para eles era mais vantagem colocar o dinheiro sendo rentícia do governo do que tá tocando essa operação tendo dor de cabeça aí com bicicleta. o Zé tá Exatamente. Hoje tá tocando um polêmico. vespeiro, hein? Porque imagina, Isso aí, não vamos é lá, a gente tem amplamente divulgado, não. Então, não é divulgado. não é? Vamos Então fingir agora que vai isso ser. não Então, quem acontece. assiste- Vamos fingir que a Monark tá fazendo bicicleta, vendendo muita Compra bicicleta. você bicicleta aí também da Monark pra ajudar os caras. Já Que é faz uma uns das- 15 anos que eu não vejo a Monark na Que é uma das maiores fontes de receita da empresa, é a venda de bicicleta Monark. Não Parabéns é pra Monark e sua operação. Parabéns. Não é colocar o dinheiro de caixa para render em juros e ganhar 13%. E nem é que o resultado da empresa acompanha exatamente o mesmo gráfico da Selic. Isso aí é só um fator ali, sei lá. E nem é que o Gabriel Galípolo é dono de... Tô brincando. Caralho, o cara já entrou numa fake news absurda. Que isso? Pô, aí fecharia o círculo, né? Essa é uma loucura. Porra! A galera Gabriel fica Galípolo, assim, fica aí, ó. Gabriel Galípolo, um abraço. Acompanha o programa sempre aqui se com a gente. você tem Abraço, ações da Gabi. Monark, vende agora, cara. Vende agora. Vai pegar mal. Vai pegar O mal. presidente do Banco Central compra bicicleta. Indo para as notícias nacionais agora, a gente vai falar sobre a PGR, né? A Procuradoria-Geral da República. Primeiro, quem que é PGR? Vamos começar a explicar as coisas. Já começa. PGR é o órgão máximo do Ministério Público Federal, ou seja, você tem os promotores, os procuradores e o macacão da bola azul aqui em cima, que é quem? PGR. E a PGR aí denuncia, ou seja, ela abre denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, que já é inelegível, mas agora por tentativa de golpe de Estado. Então, querem prender o homem, é isso. Essa notícia aqui a gente colocou de última hora, notícia importantíssima aí, que realmente é uma notícia boa para esse programa hoje, que a PGR está acusando o Bolsonaro aí e seu grupo de elaborar um decreto para invalidar as eleições, juntamente com isso, buscar apoio militar para uma ruptura internacional. Dentro dessas acusações, a PGR usou principalmente os relatos do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, à Polícia Federal. Ela pontua que o plano foi discutido em reunião com os comandantes das Forças Armadas lá em dezembro de 2022. E, além disso, o atual procurador-geral da República, Paulinho Gonetti, afirmou que Bolsonaro sabia de um possível plano para assassinar o presidente Lula e concordou com a trama. Fica aí. Na visão da PGR, o ex-presidente liderava o núcleo crucial de toda essa trama golpista por trás aí dessas acusações, que incluem também crimes como tentativa de abolição do Estado, golpe de Estado e dano ao patrimônio da União. E o que disse a defesa do Pisou na Bolsonaro? grama de Davi.
Disseram que a denúncia não tem embasamento, porque é uma delação premiada que já foi alterada diversas vezes nos últimos anos aí, e que não foi encontrado nenhum elemento que comprova que o presidente tem alguma forma de ligação com toda essa narrativa aí que foi construída de golpe e etc. Enquanto a esquerda está fazendo pressão para o Bolsonaro ser preso, a direita diz que isso aí é uma forma do governo tirar toda a atenção do que realmente a gente está vendo hoje de problemas no nosso governo, como até, por exemplo, os gastos que o governo está tendo e todo o restante dos problemas de inflação, preço de alimento, preço de gasolina, que isso é só um pão em circo, eles querem dizer, para tirar a atenção aí de fato do que realmente nem importa. faz sentido. Lascar, Porque bicho. pensa o seguinte, a melhor coisa pra esquerda, opinião de Matheus Malheiros aqui, a melhor A gente tá lendo aqui alguém. inclusive, ele acabou de falar aqui pra mim, tô só lendo o que ele falou. A melhor coisa pra esquerda seria o Bolsonaro tornar elegível e concorrer com o Lula. Porque aí o Bolsonaro pega 30%, o Lula 30%, os outros 30% que é de meio ali acabar ficando por nada, o Lula é eleito de novo. Hoje, a melhor coisa pro Lula é o Bolsonaro concorrer. Então não faz sentido. Cara, Opinião polêmica. é a doideira, hein? Isso aí é um tapa na cara de todo mundo que fica tendo esses políticos de estimação aí, ó. Para de ficar adorando político, Começa vê quem tá a adorar fazendo o merda Poitin. aí, e começa Começa a adorar o adorar o Poitin. Poitin, cara. Começa a adorar O cara é Poitin. campeão meio pesado brasileiro, Olha aí, defendeu 4 duas cinturão. vezes. De 2 categorias diferentes. E aí tu tá olhando pro Lula, pra Bolsonaro, pô. Pra E campeão Milley, mundial de Bruno, kickboxing Milley, Bruno. também. E o Poitin é um cara fantástico, ele trabalha 2 vezes no ano. Exato, e é só 15 minutos ainda. Trabalho bravo demais, Tá, né? mas e o Usain Bolt, Brabíssimo. que trabalhava uma vez por ano e era só 10 segundos. 9, tá? 9 segundos. cara não é uma máquina, cara é né? bom. E aí? Brabo. O cara treinava um ano Não, na inteiro. verdade não. Ele era pior, porque ele é só nas Olimpíadas. Ah, é, só 4 quatro anos, anos, 4 quatro anos. cara. E querem falar do Poitin, pô. Tá Poitin é um igual, puta trabalhador, tá igual o velho. Messi, porque todo mundo sabe isso aqui, ó. Dizem que é uma teoria, mas todo mundo sabe que, primeiro, o Messi De novo nunca... essa merda aí. É verdade. Pelo ó. amor de Deus. O Messi é só absurdo. talento, enquanto o Cristiano Ronaldo é só esforço. O Cristiano Ronaldo só foi conseguir caminhar com 10 anos de idade. É só esforço que fez ele chegar lá. E o Messi caminhou com 3 meses porque ninguém queria pegar no colo e tão feio que era. E nunca treinou. O Messi nunca treinou nem um dia na vida e é bom igual. Então você vê talento e esforço. Eu já vi ele treinando com o cachorro dele uma vez no vídeo. Pô, Não muito tô bom, mentindo. muito bom esse vídeo aí. E você já viu o vídeo do Poitin dando um balãozinho com a bola, puxando o air puxando o air flash e flash. acertando a bola no ar? E aí tem gente que gosta do Milley. É, Aí é difícil. cara que dá golpe aí com É o cara que fica criptomoeda botando da essas galera. memiconhas a Falando jogo em aí. teoria, eu tenho uma teoria também. Lá vem. Vamos lá. Fábio Júnior é infinitamente melhor que John Lennon. Em fazer filho. Em várias coisas. Pensa comigo. Fábio Júnior, ele pegava toda fã. John Lennon tomou um tiro do fã. Tá. Fábio Júnior casou 7 vezes com as mulheres mais bonitas. O John Lennon ficou com a Yoko lá, que acabou com os Beatles. Fábio Júnior devolveu pro mundo o que ele adquiriu. Cléo Pires ali. John Lennon, pô, entendeu? Mas ele deu Fiuk também. Então, Fábio Júnior agradou a esquerda e a direita. Ele teve Cléo Pires e Fiuk. Ó, a Pensa Cléo bem. Pires não é a mãe? Ah, não. Quem Não, que é a mãe? A Glória Pires. A Glória Glória Pires. Pires. Então fica aí teoria. Não? Como não? Como assim? Ele não é pai da Cléo Pires? Sim. a Lógico mãe- que não, porque ele é mulher. Aí, É porque ele é marido dela. o Mas- Luiz aí chegou com a contribuição. Obrigado, pra atrapalhar tudo. O filmmaker, fazedor de filmes, tá aí, brigadão. E então é isso que a PGR tá querendo, né, no final das contas, que é que o Bolsonaro tinha que tentar é parar de divulgar pesquisa. Porque divulgou pesquisa, abriu denúncia. Não divulga pesquisa, É vai isso. caladinho, continua inelegível, segue sua Exatamente. vida enfim, a vida continua. Algum posicionamento polêmico aí pra falar? Nem um pouco. Por isso Algum- que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? É, Conselho Caralho, da minha foi igual professora minha da avó. 4ª série. pra quê? Enfim, agora vamos pro Nubank. Hoje o programinha tá polêmico. Tá, cara. Hoje tá bom, ó, viu? O Nubank que vai ter que mudar de nome? Absurdo. Eu sou Será contra. que o banco colorido que consegue emprestar juros altos em cima de gente de cabelo colorido vai ser com o nome mudado agora ou não? Será no Fintech ou Nubank? Cara, pra mim já não faz sentido isso aí, cara. É igual, por exemplo, o Mato Grosso do Sul não fica no Sul. Por quê? Vai mudar de nome? Exato. O Rio Grande do Norte não fica no Norte. Vai mudar de nome? Toda pessoa que é alagoana que desce de Alagoas em Mato Grosso é chamada de Lagoa. E quem nasce em Tilambuco? Ô Zé, a gente tá falando coisa séria vamos. aqui, cara. Porra. Ó, aí o Nubank, que não é banco, é uma fintech, vai ter que mudar de nome porque não é banco. Então, assim, se a gente fosse trazer um monte de incoerência... Você aí, você que tá na audiência,
traz aqui pra gente nos comentários uma incoerência de algo que não tem o nome do que faz. Ao lado da minha casa, a bicicletaria do Manuel, do lado do cabeleireiro do Oswaldo, chama Hospital das Bicicletas. Ele não é um hospital, ele não Olha tem aí. regulamentação da Anvisa pra trabalhar como hospital. Exatamente. Isso é um crime. Não tem nenhum médico lá no Hospital das Absurdo, cara, é Bicicletas. absurdo. Agora, imagina quão ruim é uma empresa que tem toda uma marca construída ter que mudar somente por causa de mudança. É o grande exemplo do Alfa hoje. Mas eu cuido da Exatamente. saúde financeira dos meus clientes. Mas aqui não chama médico ao VP. Ao VP sem Exatamente, a fronteiras. gente não chama médico ao VP. Exato. E o Banco Central, então, está analisando criar essa regra justamente para que tenha assim, mais transparência para a população dos serviços que são oferecidos por essas fintechs, tá? Então, as empresas elas teriam que estar descritas ali de acordo com o que ela tem de operação principal. Mas vamos entender um pouco mais quais são as principais diferenças aí entre um banco e a fintech, tá? Então, o banco, principalmente, isso aí a gente já está falando sobre bancos comerciais, ele oferece alguns serviços de conta corrente, empréstimos, investimentos, câmbios e algumas outras funcionalidades ali, enquanto as fintechs elas são startups, e são startups que são voltadas para ser mais ágeis, são de forma digital e que têm custos mais, digamos, populares ali para serem ofertados, justamente porque a operação dela também é bem mais barata do que a de um banco, né? Ela não precisa de uma agência, não precisa de tantos funcionários. A gente poderia definir, então, que nessa regulamentação fintech seria genital e digital. Caralho. Genital, velho. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, Que isso, fintech cara. seria digital e banco seria burocrático, é isso. É isso que quer dizer. Podemos dizer que sim. Beleza. Podemos dizer Então, que sim. beleza. Se for Então- burocrático, é banco. Exatamente. Se for digital e não genital, ninguém falou isso que seria uma Exatamente. E geralmente as fintechs elas também têm um nicho específico. Então a gente tem alguns nichos de pagamentos, de crédito ou de investimentos. Mais para frente vou dar alguns exemplos de cada uma delas. Além disso, os bancos eles estão sujeitos ali a regulações que são mais rígidas, né, até pelo próprio Banco Central para sua operação. Agora a fintech ela vai depender de cada um do seu segmento de atuação. Então vai depender se ela é uma instituição financeira própria ou se vai trabalhar com parceria com alguns outros bancos comerciais tradicionais, como a gente tem a Next, que trabalha, se eu não me engano, com o Bradesco, tem alguns outros aí. E a gente tem também com relação à parte de a experiência do cliente, o jeito de atendimento. Geralmente o banco ele é extremamente, como o Edson já falou, mais burocrático, você precisa ir na própria agência para resolver muita coisa. Claro que hoje em dia tem muita coisa que a gente já consegue resolver pelo aplicativo, mas justamente muitas coisas dessas vieram através da pressão em que as fintechs trouxeram para os bancos, em que eles tiveram que se modernizar para não perder clientes. Então, isso aí também é uma coisa muito interessante. É quase como um Uber e o táxi, Godoy? Pode-se dizer que sim. Parece, Pode né? dizer O sim. Uber fez com que o táxi não ofendesse mais as pessoas. Sim. E trouxe muitas brigas icônicas entre Uber e táxis. Cada também, rodoviária aqui era um campo é de muito batalha. bom. E a gente tem, então, esses custos e tarifas dos bancos geralmente são mais elevados, justamente porque as suas operações são mais caras, né? E as fintechs, muita coisa lá nas fintechs são de graça, né? Grande parte das coisas que você for ver lá vai ser, por exemplo, isenção de taxa de cartão, você vai ter ali isenção de todas as transferências. Hoje em dia que tem um Pix que é de graça, mas antigamente não tinha essa cobrança para TEDs, enfim, todas essas coisas. Agora, de exemplos de bancos comerciais, vocês já sabem todos. Agora, de fintechs, por o tipo de atendimento, a gente tem a Nubank, que trabalha como um banco digital, a gente tem o PicPay, que olha para essa parte de pagamentos, a gente tem a Acreditas, que trabalha na parte de crédito, e a XP Investimentos, que é uma fintech aí voltada para a parte de investimentos. Então, realmente o que vai vir com essa nova legislação é uma transparência frente ao que vai ser pregado para essas empresas, ou seja, a Nubank e até o Willbank, lá, que é um outro fintech, também vai ser afetado a isso. E o Willbank é essa que faz parte do conglomerado Banco Master, sempre se atente a isso. E a Nubank disse em nota que só está esperando aí que se realmente for acontecer essa lei, eles vão agir de acordo e provavelmente deve ter aí um novo nome. Um roxo. Será que vai ser roxo o nome? É. Tá alguma coisa do tipo? No roxo. Nu quase bem. Nu. Só nu. Só nu. Nu. Será? Uma Nubank coisa- agora é nu. Mas nu. Não sei. Uma vamos coisa ver. interessante que a gente pode tirar disso também, porque a operação principal tem que ser com todas as questões bancárias, toda a regulamentação em cima. Sim. Porque a gente tem várias outras empresas que talvez você consome o produto e não entende que ali a grande parte da operação está envolvido com uma fintech. Por exemplo, a Riachuelo, a Renner, C&A, são empresas que têm uma base de clientes grande o suficiente que elas pensam, porra, eu vou colocar um cartão para eles. Agora, já que tem o cartão, esse cartão também vai ter crédito. Pô, agora eu consigo fazer empréstimo. Então, logo, qualquer grande conglomerado de base de clientes acaba se tornando uma fintech, que não é banco, mas uma fintech ali aproximada. Isso é muito comum, inclusive, no meio agro, né? No meio agro você vê ali empresas, por exemplo, a Massey Ferguson, porra, a Case,
tem uma base de pessoas que já compram maquinário. Se ela já compra maquinário, ela começa a fazer parcerias com bancos que fazem o financiamento desse maquinário que é caro. Próximo passo é, eu vou ser o próprio banco, só que não é um banco, é só uma intermediação, às vezes um white label de um banco. Empresa de pagamento. A John Deere já tem isso aí também. A John Deere tem, Tem o boa próprio parte do banco recurso John Deere. que não é um banco, e agora a gente vai entender. Porque senão parece um banco para quem é. Sim. Cara, e isso aí então é uma proposta que ela ainda, se for aprovada, ainda vai demorar bastante para ser aprovada, mas caso seja aprovada, a empresa ainda tem 180 dias até se adequar à nova legislação. Então tem bastante tempo aí. Por enquanto vocês vão ver Nubank daqui para cima e para baixo. E uma operação também bem interessante agora, fugindo um pouco da temática, mas achei isso bem curioso, foi uma operação que teve do CFO da própria Nubank, que é o Guilherme Lago, em que ele vendeu aproximadamente 20 milhões de dólares das suas ações que estavam no seu poder, algo em torno de 115 milhões na cotação de hoje, que ocorreram nos dias 10 e 14 de fevereiro de 2025, justamente quando a empresa atingiu o valor de 14 dólares por ação. Esse movimento curioso ali, né, principalmente porque o CFO ele é uma pessoa estratégica de dentro, então para que ele não incorra ali de um crime chamado de inside trading, justamente o que ele tinha era uma cláusula que é permitido pela própria SEC, né, que seria a nossa CVM aqui do Brasil, que é a 10B5, e que permite que algum desses profissionais executivos ali que têm algumas ações em seu poder podem determinar um determinado valor das ações, em que se atingir aquele valor, eles podem vender e executar algumas partes dessas e, obviamente, embolsar aquele lucro. Então seria quase um stop lá em cima. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, assim, bateu 14, eu vendo uma parte, fico com lucro, e isso aí não pode ser corrido de inside trading, é só, na verdade, um movimento que é permitido pela CVM de lá, dos Estados Unidos, para que você consiga fazer essas movimentações. Faz sentido, porque já foi programado antes, não tem a ver Exato, com não tem nada a ver com alguma coisa estratégica, mas isso também fez aí com que as ações da Nubank aí sofressem uma baixa, que as pessoas começam a ficar atento, né? Falam assim, pô, cara, o que será que tá acontecendo? Acho que vale a pena uma explicação também do que é um inside trading. O que seria um inside trading? É você pegar de informações do mercado que você detém, informações privilegiadas, para você fazer um movimento aí que seja em benefício próprio. Por exemplo, você sabe que a empresa que você trabalha, que é aberta em bolsa, vai ter algum escândalo muito ferrado aí que vai fazer com que as ações caiam. Você vai lá e vende antes. Opera vendido. Ou opera vendido, que é muito interessante, né, para quem faz. Ou até mesmo como ele poderia fazer, seria um crime se nesse caso do CEO da Nubank, ele soubesse que teria, por exemplo, essa mudança de nome, pode ser também considerado alguma coisa aí que prejudicaria as ações, e ele já operasse vendido ou vendesse as ações antes de acontecer. Porque aí quando estoura, as ações caem e aí o cara já embolsou o lucro. Exatamente. No primeiro momento. É como se a gente estivesse aqui dentro Informação da UVP3. privilegiada. Exato. Informação A privilegiada. UVP3 a gente sabe que a UVP está adquirindo um novo negócio. Então a gente sabe que as ações vão explodir. Então a gente vai lá e compra mais algumas ações no mercado. Depois que essa notícia sai, a gente vende e oferece lucro. Isso pode ser. Isso acontece muito, a gente nem sabe por trás dos panos. Com certeza acontece. Isso, José Jacker. Porque, cara, O é José muita hoje coisa. tá- Qualquer informação que você tem aí que possa minimamente privilegiar a empresa e fazer com que as ações subam, as pessoas podem operar comprar mais ações ou qualquer coisa do tipo, aí até operar com derivativos para aumentar o seu lucro. Além do insider trading, a gente também tem o front running. O que é o front running? É muito parecido, porém o front running é, por exemplo, assim, eu sou um bancário lá de um banco de investimentos e o Edson, que é meu cliente, quer colocar 20 milhões em alguma ação. Eu vou lá, eu compro a ação que o Edson vai colocar o dinheiro dele, e depois o Edson vem e compra em 20 milhões e a ação sobe, uns 2 a 3%. Aí eu vou lá, embolso todo o lucro e realizo a venda. Então tem esses dois crimes no mercado que são os mais famosos, entre aspas, que é o insider trading de informação privilegiada e o front running, que o próprio nome já diz, é um crime aí que você sai na frente ou antes de executar alguma ordem, você vai lá e faz primeiro. E então vamos agora, depois de tanta polêmica aqui que a gente trouxe, declarações contra o mercado, a Ambima deve estar puta com a gente. Todas os Matheus Malheiros. Todos os Matheus Malheiros. Mandou pra nós aqui. E deixando bem claro, tudo isso que a gente foi falar é crime, não é autorizado. Tanto o inside trades quanto o front running Somos não é legal. contra. Totalmente contra, a gente não tem isso aqui. Completamente contra. Então ponto. Barra limpo. Agora vamos para o quê? Ler os comentários do vídeo anterior, começando aqui com o Black Trunk, que disse: eu sou aluno da UVP Escola e sou ciente da UVP Consultoria. Então que bom que você está ciente da UVP Consultoria. Tá tendo mesmo. Está tendo mesmo, está tendo lá, consultoria, inclusive todo mundo que trabalha. Eu trabalho nisso aí. O Chuck Franco Boart diz bom dia, porque tá de noite e tal. E o Matheus X diz, eu sou aluno da UVP. Então, Matheus, parabéns aí. Boa. O Johnny Fernando Minatel diz, Cuidado. Cuidado. ele diz, eu sou a UVP para sempre, quase chegando ao requisito para a UVP Consultoria. Então, olha aí, ó.
quase chegando no requisito que é, qual que é o requisito da UVP Consultoria? Ter acima de 500 mil de patrimônio. Então quer dizer que o Johnny já é quase um meio milionário. Parabéns, Johnny. Parabéns, Johnny. O Serginho disse, eu sou aluno da UVP e recomendo. Também temos aí, vamos só os alunos, quero só ler o número. Vou trazer um comentário aqui, Edson, me permite? Chama. Tá autorizado. Rodrigo Napoleão, 8064. Sou aluno da turma 33 e cliente da consultoria. Abraço, Godoy. Abraço, meu querido Rodrigo Soares Napoleão. Hã? É cliente mesmo seu? Cliente meu. Já veio aqui em Goiânia, inclusive. Rodrigo. Agora eu vou ficar devendo qual que é o estado que ele mora, mas eu acho que ele é do norte. Um abraço e ele pra veio pra Lagoas. cá, cara. Lagoas não fica no norte, não, cara. E Rio teve um Grande do comentário aqui muito bom. É Nordeste. E que a pergunta técnica, eu acho, que é do... perdão, não li o nome. É do Tarcísio Lina... alguma coisa. Douglas, não, exatamente, kkk. Beleza, essa parte não tem nada a ver com a pergunta. Pergunta técnica, eu acho. Seria burrice aumentar a proporção dos FIIs na carteira, na intenção de receber os proventos mensais e utilizá-los de forma mais rápida para aproveitar as promoções que o período turbulento está gerando? Lembrando que seria um perfil mais agressivo. Não, a gente até indica que você faça isso. É sempre você, todos os proventos. Se você está num período de acumulação de patrimônio, todos os proventos que você recebe, você deve utilizá-los para reinvestir nos ativos. Não necessariamente utilize para reinvestir nos ativos que estão te dando esses dividendos, mas olhe para o mercado, o que está fazendo mais sentido de se investir naquele momento e faça esses investimentos. Então você vai pegar, por exemplo, agora que você vai montar sua carteira de fundos imobiliários, vai comprar os fundos que estão descontados com PVP 0,8, 0,9 e, obviamente, observando todos os fundamentos, não só compra porque está barato, tá? Porque senão você vai ter um prejuízo ali gigantesco. Depois disso, todos os dividendos que forem pingando mês a mês, utilize para fazer compra de ações, compra de renda fixa, compra dos próprios fundos imobiliários. Então, olhe mesmo para o mercado e faça esses investimentos, porque a gente já tem aí, já comprovadamente, que se você reinveste seus proventos, a sua acumulação ela é muito mais acelerada do que quem não faz esse mesmo processo. Pô, maravilha. O Luiz aqui, ó, disse aluno turma 25 e cliente da consultoria também aqui, temos aí vários clientes. Boa. E achei uma pessoa interessante aqui, que é o Leonardo Maurício Giovanni. Ele disse assim, eu não sou aluno da UVP, mas sou cliente da consultoria, pois acreditei no projeto desde o início. Coisa foda. Tem gente que não sabe aqui, ó. Antes de fazer a parceria com o BTG, a gente tinha a nossa plataforma de investimentos, que era de longe a pior plataforma de investimento do mercado. Mesmo. Era ruim, era o aplicativo mais ruim do mundo, porque foi feito pela gente, pela nossa equipe. Pô. Ou seja, e a gente era... com todo respeito à equipe, né? Mas é o seguinte, porque era ruim. E a gente falava, pô, é uma pior plataforma, tem plataforma muito mais rápida, tem aplicativo que não trava, só que a gente tinha... não cobrava da maneira que outras pessoas cobram, a gente era transparente. Então, as pessoas que na época tinham nosso aplicativo, as pessoas que já investiam com a UVP Investimentos, que na época era a UVP Investimentos, não a UVP Capital, elas tiveram a entrada direta para a UVP Capital simplesmente pelo fato de confiaram na gente no início. Por quê? Porque quando o aplicativo era ruim, quando a gente não tinha uma estrutura boa como a gente tem hoje com o BTG, mesmo assim a gente tinha uma base de mais de 40 mil clientes. Edson, vou te explanar estavam lá aqui. com a gente. O Edson tá sendo modesto agora, galera. O quê? O Edson tá tendo a falsa modéstia aí. Nós não tinha nada. O aplicativo era ruim. Eu nem trabalhava aqui nessa época, mas tinha o aplicativo baixado. Época boa. Mas a taxa tava tendo. A rentabilidade tem até cliente meu que vem até hoje lá, que tem IPCA mais 11 na carteira, filho. IPCA aí mais 10. pergunta em que lugar que você acharia IPCA mais 11 aí. Não existe, cara. Não existe. Então aí, ó, parabéns. Se você tá aqui no Soco Matinal e você é ali da época que a gente não tinha parceria com o BTG, que a gente tinha um aplicativo que a gente criou, a plataforma aqui, ó, Aleph, Langsdorff e todos os outros meninos ali que da parte de tecnologia que criaram, pô, você é fera, cara. Você é fera, porque você acreditou antes de virar tudo, então você vai ser para sempre aí cliente da consultoria, mesmo não tendo patrimônio, que outras pessoas já chegam hoje com patrimônio derrubando aí com vários milhões e bilhões. Então, você é o nosso principal cliente, cara. Você que tava lá no início. Parabéns aí. Mano, meu querido. Vamos lá agora, que tem muito cliente aí. A Bebete falou assim, ó. Bebete 17 falou assim. Bebete 17. Sou Sokolover e tenho bisavós ucranianos. Que Deus abraço os tenha. Aí Sokolover. Esse é o Manuel puxou isso outro. Sério, velho. Fala aí você que é Sokolover. Ó, o Del Portal disse eu sou aluno. O GD Bruno, eu também sou aluno por enquanto, que ele vai ser consultoria. Aí sim, ó. Opa. João Ortega, sou aluno, turma 29. Jona Machado, aluno. Sandro, aluno. Bora lá, rumo aos 150, ó, logo 150 mil no seu bolso aí, boa. Enfiar dinheiro nesse rabo, você bora, e nessa aqui fui aluna 22, Miqueiteiro, sou padrinho da Série B também, padrinho de Série B também,
Aí, ó, tem que ensinar o seu afilhado a rezar. Rafael de Souza, melhor... Não, peraí. Tá, o YouTube Wagner aqui, ó. Sou aluno da UVP, turma 40. Teve o Zidoro, sou aluno da UVP, turma 27. Temos aí, é muito aluno, galera. Ó, Luiz Martins, sou aluno, turma 41. Outra curiosidade, os nomes Vanderlei e Wanderson têm origem na Holanda, eram sobrenomes Vanderlei e Wanderson, e chegaram em terras tupiniquins com a colonização holandesa no Nordeste. Aí juntaram tudo e virou nome brasileiro. Então um abraço aí a todos os Vanderleis aí do Brasil, inclusive o Vanderlei que dá ideia errada, né? Todo mundo sabe da música. Sim. Tava E eu tenho que ler mais um comentário aqui, ó. Chegou o Vanderlei, veio dar ideia errada. Vai. O Pedro Afonso comentou o seguinte: Pedro Afonso Giacomini bom. Quê? Giacomini é um sobrenome. Que isso. O canal do Douglas é um dos mais profundos que já vi. É cheio de membro. O conteúdo é sempre denso e volumoso. Nossa Verdade, senhora. caralho. Fala dele. Que papo doido esse. Esquisito. É sério, tá aqui, pô. Eu sei, todo dia Ó, tem alguém falando isso aí, cara. O É loucura Sidney, isso aí. também aluno da UVP. A Márcia Frutoso diz que acho que o Eduardo Leite vai ser candidato. Boa. Faz sentido Eu quando eu também. morava no Sul, o pessoal chegava pra mim, o Leite entrou, né?